sobre a histologia do coração. Então, o coração internamente, ele vai ser revestido, assim como os outros órgãos do sistema circulatório, por um endotélio, ou seja, uma camada de células pavimentosas simples. Abaixo do endotélio, a gente vai ter o subendotélio. O subendotélio, ele vai ser o tecido conjuntivo frouxo que vai nutrir esse endotélio. Então, essas duas estruturas vão estar presentes então na camada mais íntima do coração. Além disso, nos ventrículos, a gente vai ter também a presença nessa camada de fibras de Purkinje. Não confundam, por favor, com células de Purkinje que estão presentes no cerebelo. Essas fibras de Purkinje, elas vão ser células diferenciadas, alongadas, e por isso que a gente chama elas então de fibras de Purkinje. Essas estruturas, então, vão compor a túnica ou camada íntima do coração, que a gente chama de endocárdio. Abaixo do endocárdio, a gente vai ter o tecido muscular estriado cardíaco, né? Uma grande camada de tecido muscular que só existe no coração. Vocês lembram quando vocês estudaram o tecido muscular estriado cardíaco, que as fibras musculares cardíacas, elas são compostas, né, de estriações, e além disso, a junção delas se dá com discos intercalares. Então é só para a gente relembrar, né, como é a morfologia dessas células musculares cardíacas. Então essa túnica imensa, a maior túnica e a maior camada do coração vai ser a média que a gente chama de miocárdio. E terminando, a gente vai ter uma camada de tecido conjuntivo denso não modelado. Vocês às vezes vão encontrar bastante deposição de células adiposas também nessa camada. E essa camada, diferente dos outros vasos do sistema circulatório, ela se termina por um mesotélio, ou seja, por uma camada de células epiteliais pavimentosas. E isso caracteriza uma camada serosa, diferente da camada adventícia. A adventícia, vocês lembram que ela se une, o tecido conjuntivo do órgão se une ao tecido conjuntivo do órgão adjacente. Nesse caso, a gente tem um término dessa camada com esse mesotélio. Esse tecido conjuntivo denso não modelado mais o mesotélio vão caracterizar a túnica que a gente chama de epicárdio ou também de pericárdio visceral. Então agora a gente vai visualizar essas estruturas na lâmina histológica. Então, como ela já está caracterizada aqui a gente teria a luz, né, onde está presente o sangue. Essa primeira camada de células pavimentosas a gente vai caracterizar como o nosso endotélio. Abaixo, isso aqui a gente vai caracterizar como sendo o nosso subendotélio. Essas estruturas mais alongadas, essas mais claras, né, porque a gente vai ter uma outra composição dessas fibras, a gente chama de fibras de Purkinje. Então, isso aqui vai caracterizar o nosso endocárdio. Logo abaixo das fibras de Purkinje, presentes nos ventrículos, a gente vai ter essas células musculares estriadas cardíacas. Eu vou andar para a gente visualizar o tamanho dessa camada. Essas células, elas vão estar dispostas em várias direções. Não é só uma direção. E essas células, só para relembrar, elas formam um sincício. Aqui, por exemplo, a gente já tem um corte mais transversal dessas células. E no corte que a gente está vendo. Ela é muito grande. A principal camada do nosso corpo, do nosso coração, que vai ser o miocárdio. E aqui, por último, então, a gente termina o miocárdio, né, as células musculares estriadas cardíacas,
E aqui a gente tem então tecido conjuntivo denso ou frouxo, né? Com uma grande quantidade, nesse caso, de células adiposas. Tudo isso aqui são células adiposas e aqui o nosso tecido conjuntivo propriamente dito, e terminando com uma camada de células pavimentosas epiteliais que caracteriza o nosso mesotélio. Espero que vocês tenham gostado da aula.